Então nós temos agora a questão das 3 utilidades realmente úteis. Quais são essas 3 utilidades? Bom, nós inspiramos sinais inconfundíveis de vigor e receptividade. Então, quais são essas inspirações? Elas são inspirações de entusiasmo, de curiosidade ou de humildade, né? Então, você tem aí 3 tipos de escolha. Ou aquela que entusiasma o outro, aquela que traz curiosidade, ou aquela que abraça, né? Aquela que traz humildade. Então, aonde você se encaixa nisso? Qual o tipo de conscientização que você tem da sua marca dentro desses 3 tópicos? Qual deles fala mais forte em relação àquilo que você está propondo? Então, nós aí temos 3 atitudes, né, que realmente influenciam. Então, você vê que quando o seu produto ou a sua ligação está ligada, né, ao comportamento humano, que é o meu foco, você tem a parte de abraçar, né, de agir com humildade, porque você sabe que mexe com as suas sensibilidades, com as suas emoções, né? Então isso interfere na vida do ser humano. Então você tem que ter todo o jogo de cintura, uma cautela para poder lidar com isso. Então nós temos também os modelos de negócios. Quais seriam esses modelos de negócios? Nós temos 4 tópicos aqui: sonhar, analisar, induzir e controlar. Então cada tópico tem a sua personalidade específica. O sonhar são aqueles hábeis, né, em ver as coisas em diferentes ângulos. Então ele tem uma visão ampliada, ele tem uma criatividade aguçada, ele é um visionário, é uma pessoa que encontra opções e foco de estalo, né, no ar. Então, tipo, ele tem uma sintonia, ele chegou em um determinado lugar, ele tem uma percepção. É aquele que dá foco a todas as coisas, né, a todas as oportunidades. Tudo ele vê uma possibilidade, tudo ele encontra algo em que ele possa tirar proveito. E aí, ele possui espontaneidade emocional. É aquela pessoa que não consegue, né, se esconder. Ele age com muita naturalidade, ele se expõe de forma verdadeira, né? E ele é mais reservado e introspectivo, e isso é interessante, né? Por ele ser introspectivo, ele deveria guardar mais as suas emoções e não ser tão transparente. Então aí nós vemos que uma coisa não está ligada à outra, né? Ele é uma pessoa sensível, e por ele ser sensível, ele acaba se expondo, né, com essa naturalidade. Então o sonhador, ele funciona como um indutor, que é o que a gente vai ver mais abaixo. Então é como se houvesse uma afinidade, né, um alinhamento entre um tipo de negócio com o outro. Então nós vamos verificar aqui como é, né, o tipo de negócio de induzir. Então o indutor, ele é uma pessoa que gosta de persuadir, né, as suas ideias, ele gosta de influenciar, ele gosta de utilizar elas, aproveitar as oportunidades, né, para que ele faça uso das suas ideias. É pessoa extrovertida. Nós vimos que o sonhador, ele é introvertido, né? E o indutor, ele é extrovertido. É interessante porque eles podem dividir, né, esse aspecto. Um lida mais com o público, o outro, né, consegue lidar mais com o público, o outro consegue lidar mais com a parte administrativa. Então, tem como, né, ter coerência nesse tipo de alinhamento, né? Ele tá mais sociável, ou seja, essa pessoa ela tem realmente uma condição de estar mais próximo, né? Mais em contato com os outros, enquanto o outro, por ele ser introvertido, ele tem uma possibilidade maior de estar envolvido com documentações, com a parte administrativa, com a parte que não lide diretamente com o público, né? O indutor, ele funciona como um sonhador. Então, ele funciona como um sonhador, por quê? Porque cada um pode funcionar dentro da sua própria habilidade. E aí, não vai forçar ninguém a ser o que não é, né? Eles vão ter um alinhamento, vão trabalhar em conjunto, cada um cumprindo com aquilo que tem afinidade de fazer. Então, é interessante nesse sentido, nesse aspecto de visão, né, analisar por esse lado. Então, agora nós temos o analisador. O analisador, ele tem certeza de que as ideias irão funcionar, ou seja, ele tem convicção daquilo que ele está falando, daquilo que ele está propondo. Então, ele tem convicção, ele tem coerência, ele tem uma proposta muito bem definida.
Então, eles são cautelosos e orientados, né, para esse processo, por esse processo. Então, eles são muito bem instruídos e isso faz uma diferença. Então, os detalhes é um pensador crítico, né? Ele visualiza os detalhes, ele tem essa capacidade de ser um observador. E por ele ser esse observador, né, e captar os detalhes, ele passa a ser mais crítico, porque ele vai ver, né, quais são as discrepâncias, quais são as divergências, né? Você fala uma coisa e faz outra, você age de uma forma e daqui a pouco está falando outra. Então ele vai começar a ver tudo aquilo que encaixa e aquilo que não tem coerência dentro do que ele está percebendo nos detalhes. Então ele é um tipo de pessoa que ele soluciona o problema, né? Por ele ser essa pessoa detalhista, ele consegue captar com mais facilidade o que está passando desapercebido. E aí o analisador, ele funciona como um controlador. Então a gente vai ver qual é a percepção de cada um. Essa percepção do analisador nós já tivemos uma noção, né, do que seja. E agora nós vamos ver o controlador. O controlador são aquelas pessoas controladas, equilibradas, alinhadas, né, para fazer com que as coisas sejam feitas. Então, assim, ele tem toda uma perspectiva de planejamento. É aquela pessoa que se planeja, aquela pessoa que tem tudo cronometrado, tudo organizado, né? Aí, de repente, até mesmo o plano B, as emergências, né? As situações que possam surgir eventualmente. Então, ele já tem tudo traçado, né, para uma situação de emergência. Então, é aquele que tem mais assertividade, é uma pessoa franca, né? Ele vai direto ao ponto, ele é objetivo, ele é direto, ele é específico, então ele é claro, então ele faz as coisas de uma forma em que nada se perca, né? Ele não fica dando a volta ao mundo, ele não fica contando carochinha, ele não fica inventando história, ele é aquela pessoa bem objetiva, ok? Então, por isso, o controlador funciona bem com o analisador. Enquanto a analisadora analisa, através dos seus detalhes, né, o controlador, ele executa. Por quê? Porque ele tem todo um planejamento de ação. Então, funciona muito bem. Então, aí você, quando você, né, tiver que alinhar a sua empresa, você já tem como ter essa percepção de quem pode ser aproveitado para qual setor, para qual direção, aonde essa pessoa tem um dom mais especializado, né? Aonde ele pode se sair melhor. Então, tudo isso pode ser analisado nesse sentido e por esse âmbito, ok? Bom, então aqui nós temos as preferências sensoriais. O que seria isso? Então, nós vamos ver aqui que essas preferências são as pessoas visuais, as pessoas auditivas e as pessoas sinestésicas, né? Então, existe uma fragilidade sensorial para cada tipo de pessoa. Umas, elas têm uma percepção maior no visual, ou seja, elas captam mais as coisas através dos olhos. Outras, elas têm uma percepção melhor através da audição, né? E a outra, a sinestésica, ela tem através do tato, né? Então, vamos ver cada uma delas. As pessoas visuais, elas são as pessoas que querem ver provas das suas afirmações, né, antes de tomar qualquer decisão. Então, assim, essas pessoas visuais, elas têm muita dificuldade de lidar com a autossugestão, porque a autossugestão, ela trabalha justamente com afirmações e declarações. Então, se esse tipo de pessoa visual, ela tem aquela afirmação muito maior quando ela vê, né, ela lida com muito mais dificuldade quando ela fala, porque o falar está mais abstrato, o visual está trazendo ela para aquela realidade, né? Então a pessoa, ela precisa se identificar com o que faz mais sentido, né, a ela. Então elas ficam ofendidas com a falta de organização. Essas pessoas visuais, elas são organizadas porque elas têm uma sequência de ideias, né? À medida que elas vão visualizando, elas vão acompanhando o raciocínio. Então, quando, por exemplo, se isso estiver fora da ordem, se isso estiver desorganizado, ela se perde, né? Porque ela quer dar sequência ao raciocínio, ela quer dar sequência àquela linha de pensamento, ela quer visualizar e compreender aquilo que ela está vendo. Então, quando determinado fluxo se perde no meio da situação,
ela também se sente desorganizada, porque por ela ser uma pessoa extremamente organizada, né, aí ela tem toda uma referência negativa em questão à desorganização. E aí essa pessoa se desconecta, ela se desconecta em meio à bagunça, em meio à desordem, né, porque ela perde o foco, ela perde a visão. Porque se ela está visualizando algo e de repente alguma coisa acontece, tira a atenção, tira o foco, ela se desorganiza, ela se desestrutura, entende? Então ela precisa ter, né, sequência naquilo que ela está visualizando.